Bom, então vamos dar início aqui à solução do problema 3.14 do Griffiths, como parte da P3, da avaliação da disciplina de Eletrodinâmica. Eu sou o João Vitor Cardoso Ferreira, aluno do curso de Eletrodinâmica com o professor Pablo, e sou estudante do curso de Licenciatura em Física da UFMT. Qual que é o problema 3.14? Ele nos dá um tubo retangular, sendo que apenas uma das faces desse tubo possui um potencial específico, que é dado por V0y. As demais faces estão aterradas, os outros três lados de metal estão aterrados, conforme diz nosso exercício. Então, basicamente, essas informações que nós usamos para criar aqui uma representação no plano cartesiano, desse tubo retangular, e essas limitações de aterramento são o que vão dar as nossas condições de fronteira, que vão nos ajudar a resolver essa questão. Quais são as questões a serem resolvidas a partir dessa situação? Primeiro, a questão A. Desenvolva uma fórmula geral para o potencial no interior do tubo. Então, nós precisamos encontrar qual é a equação do potencial dentro desse tubo retangular, considerando as condições dadas. Então vamos começar. Primeiramente, nós sabemos, pelo método da separação de variáveis, que a nossa solução será algo parecido com isso daqui. Será uma combinação linear desses termos aqui. Como nós vamos saber qual é a solução desse caso em específico? Vamos analisar as condições de fronteira. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Veja, a primeira condição de fronteira é quando x é igual a zero e nós vamos ter, então, o plano ZY. No plano ZY, nós vamos ter um potencial igual a zero, uma vez que o potencial só está nesse plano aqui. Então, essa é a nossa condição. Quando nós fazemos que x é igual a zero, veja que aqui, olha, vai ser igual a 1 e aqui também vai ser igual a 1, certo? Então, nós vamos ter a seguinte expressão, a mais b vezes o restante da nossa expressão. E tudo isso vai ser igual a zero, porque o potencial naquela face é zero. Então, para que isso ocorra, tudo isso seja igual a zero, nós temos que observar aqui em A e em B, olha. Porque essas condições aqui não vão ser igual a zero, porque podem ser valores quaisquer. Mas A e B são constantes que nós vamos definir. Então, A e B tem que dar igual a zero. A mais B tem que ser igual a zero para que toda a nossa expressão seja igual a zero. Então, logo, A vai ser igual a menos B. Quando nós fazemos que A é igual a menos B, nós podemos substituir o B por menos A. Que aí nós podemos colocar em evidência o A, já que não temos mais B. É isso que nós fazemos aqui na expressão. A nossa expressão fica apenas com o A em evidência, já que o B foi substituído por menos A, e ficamos com essa expressão aqui dentro do parênteses da exponencial. E aqui é que surge algo importante. Por definição, nós temos que a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2 é igual ao seno hiperbólico de x. Então, isso é uma definição. Nós identificamos a ocorrência disso bem aqui, e então nós sabemos que essa constante pode passar para cá, e nós vamos substituir essa expressão por algo dependente do seno hiperbólico vezes uma constante vezes x. É o que nós fazemos aqui, olha. Toda essa expressão foi substituída pelo seno hiperbólico kx, que é uma constante vezes o x, vezes o restante da nossa expressão que estamos descobrindo aqui. Então veja que a nossa aparência da nossa equação já começou a tomar forma a partir das nossas condições de contorno. Agora nós vamos para a nossa segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno é quando y é igual a zero. Então, quando y é igual a zero, nós estamos aqui nessa região, nessa face do nosso tubo, do plano XZ. Então, nessa face aqui, o potencial também é igual a zero. Então, a nossa condição é que y é igual a zero e o potencial vai ser igual a zero. Pegando essa nossa expressão que nós chegamos e vamos aplicar essa condição, então. Tudo isso daqui tem que ser igual a zero. E nós substituímos o y por zero. O que vai acontecer? Olha, quando nós colocarmos seno de zero, vai ser zero.
Mas aqui, olha, cosseno de 0 vai ser 1. Então, nós vamos ter um valor aqui, olha, que vai ser d vezes seno de kx. Então, nós não vamos ter o cumprimento da outra condição, que o potencial não será zero. Então, para que toda essa expressão seja igual a zero, nós precisamos que d seja igual a zero, porque daí ele vai zerar o nosso cosseno de zero aqui, entendeu? Então, para que toda expressão seja igual a zero, conforme a condição do potencial, nós temos que d terá que ser igual a zero. Fazendo d igual a zero, qual é o resultado da nossa expressão? Potencial que depende de x e de y vai ser igual a c seno hiperbólico de kx, seno de ky vai ser zero, nós colocamos ele bem aqui, certo? Porque ele vai ser zero na condição em que y é igual a zero. Mas aqui, esse nosso segundo termo sempre vai ser zero, independente do y, independente do x. Então, esse termo aqui, ele é zerado na nossa expressão. E nós ficamos com mais essa simplificação aqui, certo? Agora, vamos para a nossa terceira condição. Veja só. Na nossa terceira condição de contorno, né, ou de fronteira, nós temos que y é igual a A, o potencial também será igual a zero. Ou seja, nós estamos trabalhando com essa face superior aqui, olha, em que y é igual a A e o potencial também é igual a zero. O que vai acontecer com a nossa expressão aqui a partir dessa nova condição? Veja, se y é igual a A, nós vamos substituir y por A. E o potencial, o resultado final da expressão, tem que ser igual a zero. Então pronto, a nossa expressão está adequada às nossas condições. Mas agora temos que analisar quando que essa expressão será igual a zero. Temos que olhar aqui para o nosso seno de Ka. Quando que seno de Ka vai ser igual a zero? Aí é uma questão de múltiplos de π. Veja, toda vez que o seno de Ka for igual a nπ, onde o n pode ser 1, 2, 3, 4π, sempre que isso acontecer, for múltiplo de π, o seno desse múltiplo de π vai ser igual a zero. Então, nós encontramos a condição para que toda a nossa expressão seja zero. Tem que ser quando Ka seja igual a n sobre π, sendo que n varia de 1, 2, 3, assim por diante. E aqui, logo por aqui, nós já encontramos o valor de K. Passamos a dividindo. O valor de K, essa constante, é nπ sobre A. Veja que interessante. Vamos substituir, então, esse valor de K na nossa expressão. Porque veja que o K não está presente só no termo de seno de Ka, mas ele está lá no seno hiperbólico também. É o mesmo K. Então, vamos adaptar a nossa expressão agora a essa nova condição. Nós vamos ter C seno hiperbólico. Aí vamos trocar o K por nπ sobre A. nπ sobre A, x, seno de Ka, mas vamos trocar o K. Seno de nπ a y. Certo? Então, dessa forma, nós conseguimos encontrar a nossa expressão, analisando essas três condições de contorno. Mas veja que isso daqui, olha, tem infinitas possibilidades para serem resolvidas. Há diferentes termos que nós vamos ter. Porque para n igual a 1 vai ser um termo, n igual a 2 vai ser outro termo. Então, para combinar todas as possíveis n possíveis termos, nós vamos aplicar um somatório, que vai somar por esse índice n e combinar, então, todas essas possibilidades em uma única solução. Então, vamos aplicar o somatório, veja. O potencial de x e y vai ser igual ao somatório de n indo de 1 ao infinito. O c vai adquirir, então, o nosso índice n. Então, essa constante c adquire, né, incorpora o nosso índice n e repetimos o restante da nossa expressão. Pronto. Essa daqui é a nossa expressão para o potencial. Só que veja que surgiu um problema. A gente conseguiu encontrar o valor da constante que havia na nossa expressão inicial, que era o K, a partir da análise das condições de contorno.
Só que agora surgiu uma nova constante, o Cn, que nós não conhecemos. Então, para que a nossa expressão fique em termos de coisas conhecidas, precisamos identificar o Cn. E vamos continuar fazendo da maneira que estávamos fazendo. Vamos analisar as condições de contorno para tentar encontrar, então, o valor de Cn. Qual será, então, a nossa quarta condição de contorno? Agora nós vamos olhar para a face que tem potencial. Veja só, a face que tem potencial é quando x é igual a b. Então, o potencial vai ser igual a v0y. Então, essa é a condição, olha. O potencial de quando v, o potencial v, né? Quando x é igual a b, y, vai ser igual a v0y. E tudo isso vai ser igual à expressão que a gente encontrou. Somatória de n de 1 até o infinito, de Cn, seno hiperbólico de nπb sobre A, vezes seno de nπy sobre A. Como que nós encontramos a nossa constante Cn a partir disso? Vem aí então a necessidade de usar, né, o grande truque de Fourier, que nos facilita muito esse trabalho. Então nós aplicamos uma integral desse lado, antes multiplicamos, né, por seno de um outro índice, né? Poderia ser um n', mas aqui chamei de m, πy sobre a, dy. Desse lado de cá, todos os termos em que n for diferente de m vão ser zerados, sobrando apenas esse termo aqui. Então veja que nós temos uma expressão aqui com valores conhecidos, que não dependem de Cm. Nós podemos então isolar o Cm, que na verdade pode ser o Cn, né, quando coincide, para encontrar o valor da nossa constante. Então veja, nós isolamos esse daqui e vamos passar tudo para o outro lado. A integral fica do jeito que estava, o a sobre 2 passa invertido, 2 sobre a, o seno hiperbólico que estava multiplicando passa dividindo, vezes o que nós já tínhamos lá. Essa é então a nossa constante Cn para esse caso. Então, quando nós somamos essa expressão que nós encontramos, usando as três condições de contorno, onde não havia potencial, com a nossa constante Cn, que nós encontramos a partir da análise da quarta face, na qual havia potencial, nós temos então o conjunto necessário para encontrar o potencial em qualquer lugar no interior desse tubo retangular. Com isso, a gente conclui a questão A. A questão B pede para nós avaliarmos qual é a nossa expressão a partir de um potencial que já é dado. Então, nesse caso, a questão diz que V0y é igual a V0, uma constante. Então, é um potencial, determinado potencial V0, que é constante. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui no caso é encontrar qual é o valor da nossa constante Cn para o caso desse potencial aqui, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Pegamos a nossa constante Cn, que é dada lá conforme a gente encontrou a partir do truque de Fourier, e vamos resolver aqui primeiramente a integral, olha, para nós avaliarmos essa constante. Então, olha, V0, como o nosso próprio enunciado já disse, é uma constante. Com isso, V0 sai da integral, não participa da integração. A integral de seno é menos cosseno, aí como tem esses termos aqui diferentes, né? Na hora da substituição da nossa integração, esses termos sobram aqui, já que a gente fez a substituição, que são constantes. E avaliar esse resultado da integração de 0 a A. Então veja, nós puxamos as constantes para fora, junto com o nosso V0, fica V0A sobre nπ, e vamos avaliar então o que sobra, menos cosseno de nπy sobre A. Primeiramente, substituindo y por A. Veja que se a gente troca aqui, olha, por A, nós vamos simplificar A com A, vai ficar menos cosseno de nπ, ou de πy, n, conforme eu coloquei aqui, certo? Agora, se nós substituímos por zero, nós substituímos y por zero. O que vai acontecer? Menos cosseno de zero
vai ser menos 1, certo? Mas lá na hora de avaliar a nossa integral, é menos a avaliação em zero. Então vai ser menos 1, que vai dar mais 1, certo? Beleza. Agora nós estamos em condições de avaliar o que acontece quando a variação de n vai acontecendo. Porque nós temos o índice n, então temos que olhar o que acontece dependendo do nosso índice n. E veja o que acontece quando n é igual a 1, 3, 5, ou seja, quando n é ímpar. Veja o que acontece. Vamos colocar aqui, olha, n igual a 1. Então nós vamos ter aqui apenas o π. O que vai acontecer? Menos cosseno de π vai ser mais 1. 1 mais 1 igual a 2. E isso vai acontecer para 3, para 5, para 7, toda vez que n for ímpar. E o que acontece quando n for par? Veja só, se nós colocarmos aqui no lugar do n 2, nós vamos ter menos cosseno de 2π. Menos cosseno de 2π vai ser quanto? Menos 1. Menos 1 mais 1, 0. E isso vai acontecer para 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então nós chegamos a uma conclusão, olha. Portanto, toda vez que n for ímpar, vamos ter que esse valor aqui, 2, é dessa expressão aqui, olha. Certo? Então nós vamos ter 2 vezes isso aqui, ó. 2 vezes V0A sobre nπ. E toda vez que n for par, teremos o quê? 0. Porque essa expressão aqui vai ser 0, vezes as nossas constantes que estão lá fora, vai ser 0. Certo? Então agora nós podemos aplicar essa conclusão que nós tiramos, do que acontece quando n é ímpar e quando n é par, para avaliar o caso quando n é ímpar, que é que nós vamos ter coisas para avaliar, já que vai ser diferente de 0. Portanto, quando n é ímpar, eu tinha escrito par, mas é quando é ímpar, né, que nós vamos ter algo diferente de 0, nós vamos ter o quê? Vamos pegar esse nosso valor aqui, que é o resultado dessa expressão toda aqui, no caso de n ser ímpar, e vamos avaliar junto com o outro termo. Então, repetindo esse termo aqui embaixo, olha, 2 sobre A seno hiperbólico de nπ b sobre A, vezes o resultado da nossa integral quando n é ímpar, que é 2A V0 sobre nπ. O A vai simplificar com A, 2 vezes 2 é 4, V0, nπ, e aqui nós temos 1 sobre seno hiperbólico de nπb sobre A. Certo? Então, nós encontramos o valor da nossa constante Cn para o caso desse potencial aqui, olha. Para o caso desse potencial, V0 constante. Então, nós vamos jogar agora, substituindo Cn, dentro da nossa expressão do potencial. Quando nós fazemos isso, nós chegamos à expressão do potencial xy, quando o potencial já é dado como sendo igual a V0, que é uma constante, nós vamos ter essa expressão aqui. Veja que aqui nós já não temos mais a nossa constante Cn, porque nós já embutimos ela dentro da nossa equação. Sendo assim, é por meio dessa aqui que nós encontramos qualquer informação sobre o potencial desse caso, quando o potencial é V0, uma determinada constante. Muito obrigado.